Bom dia, apaixonados por viagens. Vamos tomar um café juntos hoje, já que a gente não pode fazer, né, tomar aquele café maravilhoso em algum hotel aí pelo mundo. A gente toma um café junto aqui planejando as nossas viagens. Sejam bem-vindos, Melissa, Valquíria. A gente não pode viajar por enquanto, né? Mas a gente pode planejar as nossas próximas viagens. Tem até uma historinha, né, acho que da formiga, né, que no tempo do verão ela prepara para o inverno. Então nós estamos mais ou menos assim, né? Preparando também para quando a gente poder viajar, a gente realmente aí fazer as viagens dos nossos sonhos, né, Angelita? Então, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Sara. Eu comecei agora um canal no YouTube e o meu objetivo é ajudar vocês a viajarem pelo mundo gastando menos. Inclusive, aqui no link da bio do meu perfil, tem disponível um e-book com 10 dicas super práticas para poder te ajudar a gastar menos nas suas viagens. Então depois vocês entram lá para vocês baixarem. Viu, Eduardo? Tem dicas muito práticas e rápidas, não é aquele e-book gigante não, é um e-book bem simples mesmo e bem rápido. Eu acho que vocês vão gostar lá das dicas. E hoje a gente vai falar de como zerar os custos com as nossas passagens aéreas. Então eu vou falar de 3 etapas desse processo e no final eu vou dar 2 dicas para vocês executarem já essa semana aí, para vocês começarem, porque a gente precisa começar, né, gente, de algum ponto. Lá atrás eu não sabia nada desse assunto e eu fui aprendendo aos poucos. Então meu objetivo aqui hoje é ajudar vocês a encurtar esse caminho, né? Como eu disse, muitas pessoas às vezes não viajam, né, porque acham que é muito caro, né, os custos são muito altos. E a gente sabe que as passagens aéreas, elas são um custo significativo das nossas viagens. Por exemplo, uma viagem internacional, o custo de uma passagem aérea é muito significativo. Então, quando a gente consegue eliminar esse custo, né, das passagens aéreas, as nossas viagens, nossos sonhos de viagens ficam mais próximos de acontecer. E como eu disse, né, lá no início, eu já errei muito nesse processo, né, de milhas. Eu estava pensando que eu passei por várias fases. Primeiro, eu não sabia nada, não tinha noção nenhuma desse mundo de milhas, né? De troca por passagens aéreas e tal. Depois eu comecei a observar, né, que o cartão que eu tinha realmente fazia toda a diferença. Mas aí eu ficava observando aqueles pontos ali, mas nunca tinha feito nada com eles. Depois eu descobri que eu poderia trocá-los por passagens e eu comecei a fazer esse processo. Só que depois eu avancei um pouco mais e observei que a gente pode multiplicar esses pontos e viajar muito mais. Mas durante esse processo todo, né, que eu comentei com vocês, eu errei demais. Eu já tive cartões que não pontuavam, né? Eu já tive cartões que pontuavam muito pouco. Eu já peguei pontos, gente, do cartão e troquei por itens. Vocês já viram alguém fazer isso? Comenta aqui se alguém já trocou pontos do cartão por eletrodomésticos ou coisas assim de utensílios. Eu já fiz isso. Outro dia uma pessoa, gente, que tem um acesso incrível no banco, que é uma pessoa que tem um volume de gastos muito legal, ela virou para mim e falou assim: Sara, eu tô aprendendo a usar minhas milhas. Essa semana eu peguei todos os meus pontos e troquei por um monte de coisa. E aí eu quase passei mal, porque, gente, eu falei assim, Deus do céu, quantas viagens pode ser que a pessoa perdeu por causa disso? E muitas pessoas fazem isso. Eu já fiz, gente, de ficar olhando lá no sistema do banco o que eu poderia trocar com aqueles pontos. Igual a Angelita tá falando, até panela. Então, às vezes você tá trocando uma viagem por uma panela. Igual aqueles jogos que tinham, né? Antigamente, que você não sabia o que era ali o resultado. E você falava, sim,
né? E aí, quando você faz os cálculos de quanto valem aquelas milhas e você compara com o preço do produto, você fala assim, Deus do céu, eu tô pagando o dobro, o triplo. Então, gente, por favor, isso é a primeira coisa, não troquem por panela os pontos de vocês, por itens de cozinha, né? Porque realmente eles são muito valiosos. E outra coisa que eu já fiz muito também foi deixar os pontos expirarem. Garrafinha de água, não, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu já fiz muito foi deixar pontos expirarem. Olhar depois e aparecer lá que eles sumiram, porque eles têm uma validade, né, gente? Gente do céu, eu já deixei muitos pontos expirarem. Hoje eu não deixo mais, eu tenho uma planilha que eu controlo os pontos que eu tenho em cada companhia aérea. E aí eu ponho até alerta no meu celular, porque eu preciso resolver antes deles expirarem, por favor, né? Porque aí não adianta nada você fazer todas as estratégias para você juntar pontos e de repente eles estão indo embora pelo ralo, né? Então, e eu conheço pessoas que fazem muito isso, que já perderam muitos pontos. Agora, por que eu posso falar, gente, desse assunto? Primeiro, porque eu aprendi tudo isso, errei, né? Bati a cabeça muito. E eu aprendi a fazer. Aí eu e meu marido, nós já viajamos para os Estados Unidos com pontos, a gente já foi para Fortaleza, a gente já fez viagens aqui no Brasil. A última viagem que a gente fez para a Itália, a gente fez com pontos, tá vendo como que é possível? E aí eu falei, gente, hoje, né, aí nessa pandemia, eu fiz muitas estratégias de pontos, de multiplicação de pontos. E hoje a gente pode falar que a gente pode ir para qualquer lugar do mundo com os pontos que a gente tem, porque a gente realmente fez uma multiplicação de pontos. Não foi de pães, não, foi de pontos nesse período. Então essa é a hora, gente. É a hora da gente focar, prestar atenção nesse assunto. E como que isso funciona, né? Hoje eu estava até vendo algumas promoções. Sempre tem promoções de transferência de pontos. Mas como que eles acumulam? Normalmente é assim, você ganha um ponto a cada dólar que você gastou, né? Mas a gente não compra em dólar, né? O banco faz essa conversão. Então ele vê lá quanto que você gastou, converte como se fosse em dólar e te dá um ponto por dólar. E aí você pode viajar, por exemplo, dentro do Brasil, você pode ir em destinos aqui da América Latina por às vezes 18 mil pontos que eu já vi ou menos. Essa passagem que a gente foi para a Itália foi 39 mil pontos o trecho. Então, é só você ir acompanhando, né, esses pontos, aprendendo a multiplicar, porque com certeza em breve você vai poder fazer uma viagem, nem que seja aqui perto, com pontos. Aí depois que você faz a primeira, você, gente, descobre o fantástico mundo das milhas e das viagens com pontos. Aí você não quer parar nunca mais. Só que, como eu disse, não é uma mágica, né? Você não começa hoje, amanhã você já vai ter pontos para ir lá para os Estados Unidos, para ir para a Ásia, não é assim. Você precisa acompanhar esses pontos, acompanhar as promoções e ficar de olho, porque senão você vai perder os pontos e vai acontecer tudo aquilo que eu falei antes. Aí você pensa, eu não tenho tempo para poder acompanhar esses pontos. Gente, é só você colocar lá junto com a sua planilha financeira que você tem lá, né, de planejamento financeiro. Toda vez que você for atualizar ali suas contas, você vai e atualiza suas milhas também. E você pode baixar os aplicativos no celular, na hora que der aquela dúvida, você vai lá e olha. Então, exige, claro, um esforço nosso, né, gente? Porque nada vem de graça, não vai cair do céu. Se você acha que é um milagre, então não adianta nada do que eu tô falando aqui. Você precisa realmente acompanhar e dedicar um tempo para isso. Mas eu posso te dizer com certeza que você não vai se arrepender. Então, outra coisa que as pessoas falam, meu cartão é muito ruim, meu cartão não pontua. Gente, aí você vai no banco, vai olhar a questão do seu cartão. Por quê? Essa semana mesmo passada a gente estava conversando com um casal e aí a gente descobriu que ele tinha um cartão muito aquém do que ele poderia ter. Então, às vezes o banco te dá um cartão mais simplório lá e você, pela sua demanda, pelos seus gastos e às vezes até pelo seu relacionamento com o banco, você pode ter um cartão muito melhor. Eu vejo isso demais acontecer e isso já aconteceu muito comigo. Só para vocês terem uma ideia, no início eu não observava que cartão que eu tinha, depois eu comecei a observar, comecei a querer uns cartões melhores.
E agora, no início do ano, eu troquei de banco. Troquei de banco porque eu queria um cartão que pontuasse mais, que eu acho que agora eu já entendo e eu posso exigir. E aí o banco ficou amarrando o cartão para mim. Aí o que eu fiz? Fui para outro banco que foi muito melhor, porque eu consegui o cartão dos sonhos que eu queria sempre. E não foi difícil não, porque eu já tinha, né, um perfil, né, no outro banco, e a gente tem um score bancário, né, gente? Se vocês quiserem entrar lá naquele aplicativo do Serasa, de score, depois eu posso até pôr aqui para vocês. Lá você vê como se fosse a sua nota no score bancário. E aí essa nota que você tem quer dizer que você vai conseguir mais facilmente ou não determinados cartões. Depois eu coloquei esse aplicativo aqui para vocês, que é muito interessante. Então, hoje eu tenho um cartão que é ótimo, né? Porque os cartões melhores são os que pontuam mais e te dão mais benefícios. Então vamos começar a falar dessas 3 etapas. Então eu vou falar das 3 etapas, né, que são os primeiros passos para você conseguir zerar suas passagens aéreas. Depois, numa outra oportunidade, eu vou falar com vocês como que a gente vai acelerar esse acúmulo de pontos. Porque não é gastando não, viu, gente? Às vezes a gente pensa assim, é só eu torrar, comprar muito no cartão que eu vou ter muito ponto. Não é isso, né? Porque senão vai bagunçar o outro lado da sua vida. Então, existem muitas estratégias que você pode usar que de repente seus pontos multiplicam. Eu fico até emocionada quando isso acontece. Aconteceu semana passada, atrasada, eu até postei aqui, que eu participei de uma promoção que meus pontos multiplicaram. E aí eu já fico matutando aonde dá para ir com aqueles pontos. Então, a gente vai numa outra oportunidade falar de como acelerar isso. Mas hoje a gente vai começar do zero, como eu comecei lá atrás. Então, 3 etapas e no final eu vou dar 2 recomendações para vocês para essa semana, né? Para a gente já começar isso aí. Então, a primeira dica, né? A primeira etapa é você ter um cartão que pontue, né? Voltando à questão do cartão. Normalmente é 1 ponto por dólar. Você tem que ter um cartão que pontua, gente. Pelo amor de Deus, não aceita aqueles cartões que não pontuam, não. Porque senão não vai adiantar nada, você vai ficar no mesmo lugar. E aí você vai pensar assim, mas tem a anuidade do cartão. O que acontece? A anuidade do seu cartão ela pode ser zerada de acordo com os seus gastos. Então você vai procurar um cartão dentro do seu perfil que o seu gasto usual vai zerar aquela anuidade. E tem outras coisas que você pode fazer. Você pode ligar no banco para negociar essa anuidade. Eu faço isso com todos os cartões que eu já tive até hoje. Eu ligo e falo assim, se não abaixar, eu vou cancelar o meu cartão. E sempre eles abaixam o valor da anuidade. Então você tem que negociar. Primeiro olhar lá seu cartão e se você vê que você pode ter um cartão muito melhor, você tem que questionar isso no banco e pedir, exigir outro cartão. E aí você pensa assim, mesmo assim eu vou ter que pagar a anuidade de determinado cartão. Às vezes vale a pena, gente, porque tem cartões que os benefícios são tão grandes que você paga até a anuidade ou parte da anuidade sorrindo. Porque tem cartões que você consegue Wi-Fi nas suas viagens, seguro de viagem, que é uma coisa que vai te economizar, que você vai ter acesso a salas VIPs, que você vai ter uma multiplicação de pontos muito maior. Então tem hora que vale até a pena, você tem que fazer as contas, às vezes vale a pena até pagar a anuidade. Quais que são os melhores cartões que pontuam mais? São aqueles cartões Infinity, Black, que são os cartões que normalmente pontuam a partir de 2 pontos por dólar, 2 e pouco por dólar. Um cartão Black que é mais fácil de conseguir é o da Credit Card, que você pode conseguir, às vezes isentar a primeira anuidade, aí você vai observando e ele também dá muitos benefícios. Então você tem que olhar lá no seu banco. Eu sempre olhei no site do banco, entro lá naquelas abas de cartões e aí eu entro lá e vejo assim, qual que é o melhor cartão. Se eu não quero pagar anuidade, qual que é o melhor cartão dentro do meu perfil de gastos, né? Se eu gasto X por mês e tal, qual que vale a pena. E se você achar assim que você vai ter que pagar anuidade, você faz essas contas se vale a pena. Então o primeiro item é esse. Primeira etapa é cartão, verificar seus cartões.
Segundo, é você conhecer os programas dos bancos, porque normalmente quando você vai acumulando ali no cartão, o banco joga ali seus pontos para algum programa. Por exemplo, o Santander tem um programa Esfera, que você vai acumulando seus pontos e eles vão ficando ali no Esfera. No Esfera mesmo, você pode trocar pelos itens que você não vai trocar e você pode até trocar por passagens aéreas, mas não compensa. Porque o que compensa é você pegar esses pontos e transferir para a companhia aérea com bônus, mas aí nós vamos chegar lá. Então os bancos têm esses programas, por exemplo, o Banco do Brasil e o Bradesco, eles têm o programa da Livelo, que é um programa fantástico, que aí você vai automático, né? Eu tenho lá a conta no banco e os pontos já vão para a Livelo automaticamente, que é um programa muito bom. O Itaú tem o seu programa, então normalmente os bancos têm esses programas. Se eles não têm o seu próprio programa, eles ficam com os pontos guardados ali, né? E vai aparecer na sua fatura. Olha na sua próxima fatura do cartão de crédito, que você vai ver lá quantos pontos que você tem, se tem algum para expirar e tal. Então você tem que ficar atento a esses programas. E existem, né, que é o terceiro passo, além de você conhecer os programas, né, dos bancos e do seu banco, existe ali os programas das companhias aéreas, que aí é lá que a coisa acontece, né? Igual você vai lá e compra uma passagem aérea, entra lá no site da Latam e tal, da Azul e compra passagem aérea, esses programas das companhias aéreas é onde você vai fazer essas trocas. Você vai pegar esses pontos lá do banco e vai jogar para esses programas das companhias aéreas. São muitos, praticamente toda companhia aérea tem, né, o seu próprio programa de fidelidade. Mas eu vou falar dos principais aqui que a gente usa no Brasil, que é o da Latam, né, que é o Latam Pass, que é o programa da Latam. Tem o Smiles, que é o programa ligado à Gol, né? Tem o Tudo Azul, que é da companhia aérea Azul. E tem um que é muito falado no mundo das milhas, que é assim, um programa muito visado, né, que a gente gosta muito, que é o programa da TAP. A TAP é uma companhia aérea portuguesa que faz voos internacionais aí para o mundo inteiro, porque ela tem uma aliança muito forte com outras companhias aéreas. A Smiles também tem, mas a TAP tem promoções muito boas de transferência de pontos. É TAP Miles and Go. Para você cadastrar nesses programas das companhias aéreas, é só você entrar mesmo. O Dr. Google te fala todos os endereços, mas se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar. Então, vocês vão lá no site da Latam Pass e faz o cadastro em todos esses, da Smiles, Tudo Azul e a TAP, que são os principais. Se você viaja muito por uma companhia aérea internacional e outra, American Airlines, você pode, a Copa Airlines, você pode ter o programa delas lá, né? Mas é muito específico, né? Aí o que você vai fazer? Você tá com os seus pontos lá no Esfera do Santander, por exemplo, estão guardadinhos lá. E aí você vai pegar esses pontos e vai transferir para uma dessas companhias aéreas, para esses programas. Mas você vai fazer isso em qualquer momento da sua vida? Lógico que não, gente, porque senão esses pontos vão transferir do mesmo jeito. Você quer multiplicar. E aí, quando você faz cadastro nesses programas, você começa a receber promoções. E toda semana tem promoção de alguma companhia aérea. E aí ela vai falar assim: ô fulano, se você quiser transferir seus pontos aqui para Smiles, essa semana eu tô te dando bônus de 100%. E aí é a hora de você pegar seus pontos lá do banco e jogar na Smiles, por exemplo, em qualquer uma dessas, entendeu? Porque aí vamos supor que você tem lá 5 mil pontos, você acha assim, não vale nada esses pontos. Aí você multiplica eles na transferência, entendeu? Eles vão virar 10 mil pontos. Tem promoções que você multiplica 120%. Tem promoções que você transfere, volta uma parte, depois você pega aquela parte, transfere de novo e aí seus pontos vão multiplicando. Então, quando a gente fala assim, a gente vai trocar passagens aéreas, às vezes até internacionais, e você acha às vezes um número alto de pontos, não é, gente, é porque a gente transfere com bonificação. Então, às vezes você tem pouquinho ponto e vai fazendo essas jogadas, de repente você tem muitos pontos para trocar, entendeu? E aí, de repente, você pode ir para a Europa, ir de volta e sem pagar passagem aérea, você vai pagar só a taxa de embarque.
Então você vai transferir sempre, sempre, sempre quando tiver uma promoção. Você não vai transferir em qualquer momento, tá? Se tiver prestes a vencer seus pontos, você faz outra coisa, gente. Você vende esses pontos, mas por favor, fique de olho. Fique de olho porque o planejamento é o início desse processo para você viajar mais gastando menos. Tudo que a gente faz de última hora, a gente perde muito. Isso é na vida, né? A gente sabe disso. Então, se for para você resolver de hoje para amanhã, você não vai fazer um bom negócio. Então, é o que eu tô falando. Agora, você começa agora igual a formiguinha lá que tá preparando para o inverno. E já vai fazendo a sua poupança de pontos. Então, você vai fazer essas transferências. E aí, gente, esses programas são incríveis, assim, eles vão te ajudar a viajar pelo mundo mesmo. E tem também as companhias aéreas que eles têm de parceiros, que você vai, às vezes você não vai viajar pela Gol, entendeu? Quando você tem pontos na Smiles, você vai viajar por uma companhia aérea que é parceira da Gol, você vai emitir uma passagem aérea lá dentro do Smiles, mas com outra companhia aérea, entendeu? E uma coisa que eu faço é o seguinte: eu não fico acumulando pontos em todos os programas, não. Porque senão, gente, fica um tiquinho de pontos em cada lugar e aí você não consegue fazer boas viagens. Então, eu tenho cadastro em todas porque eu fico de olho em todas, mas assim, eu invisto mais em algumas companhias aéreas. Por quê? De uma próxima vez que a gente conversar, eu vou explicar para vocês como que vocês vão multiplicar esses pontos? Porque, por exemplo, você pode pagar um clube de milhas numa desses programas das companhias aéreas. Você pode, por exemplo, comprar por dentro desses programas. Gente, eu não compro nada pela internet sem antes olhar se tem algum desses programas com promoção de bonificação de compras. Eu posso comprar, outro dia eu comprei, vocês vão rir de mim, eu comprei o remedinho dos cachorros aqui de casa, vermífugo. Não, é remédio de pulga. Remedinho de pulga deles pelo site da Latam. Eu entrei na Latam e entrei dentro da Americanas, comprei e ganhei 400 pontos com o remedinho de pulga dos meus cachorros. Eu fiz isso e aí essa semana caiu. Aí eu fico toda feliz na hora que eu vejo lá que foram caindo os pontos. Aí você vai ficando de olho nas promoções, né? E aí você vai conseguir fazer, tá vendo? 400 pontos do nada caíram de uma compra que eu ia fazer, que eu poderia entrar direto na Americanas, mas eu entrei pelo programa. Você pode, em algumas situações, comprar pontos, gente. Eu já comprei, porque tem hora que vale tanto a pena, porque o preço tá tão bom, que fica assim, metade do preço da sua passagem aérea. Vamos supor, você ia comprar passagem aérea para aquele lugar. E às vezes os pontos estão com uma promoção tão boa que fica metade do preço. Então até comprar pontos é um ótimo negócio em algumas situações, entendeu? Mas aí você tem que ficar ligado, é o que eu falei. Você pode subir de nível nessas companhias aéreas e aí você vai ter mais benefícios, né? Você vai ter mais acessos e isso é muito legal também. Então tem outras coisas que a gente pode fazer para os seus pontos renderem mais. Aí a gente vai falar, e se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui depois, se vocês querem que a gente continue esse assunto, né? Porque às vezes vocês estão achando uma chatice, mas eu amo, porque eu já usufruí muito desses pontos para viajar para lugares que eu sonhava na minha vida. Por exemplo, a Itália era um sonho de infância. Vocês lembram quando a gente na infância na adolescência tinha uns caderninhos de pergunta que colocava assim, qual o seu maior sonho, qual a cor preferida, perguntava um monte de coisa. Você tinha, né, Angelita? Eu também tinha. A gente entregava até para os mocinhos que a gente interessava, para eles preencherem, para a gente saber da vida deles, né, o que eles gostavam e tal. O Jardel não pode escutar não, ele tá aqui. Mas era assim que funcionava. E aí, nesses caderninhos, lá perguntava qual que eram os meus sonhos de viagem, né? E aí era a parte que eu enchia mais, porque eu sempre fui apaixonada com viagens, tanto que eu tive agência, né, de turismo durante um tempo, só que depois eu descobri que eu gosto mais dessa viagem com liberdade. A gente montando os nossos roteiros, eu descobri que isso aquece mais o meu coração e eu descobri vantagens nisso, por isso que eu falo sobre isso. E aí eu colocava lá, né, nos meus caderninhos, eu colocava Fernando de Noronha, e aí eu colocava Itália, Egito ainda não fui, mas eu vou. E aí o pessoal ria de mim, gente, os meninos assim, meus colegas, morriam de rir.
você tá doida? Você vai na Itália? Eu falei, eu vou na Itália, não sei quando eu vou. E aí, o que acontece? E aí eu não desisto, né? Porque eu tô cheia, eu tenho um monte de plano de viagem e eu vou conquistar. E aí, o que acontece? Eu fui pra Itália e as minhas passagens do Jardel foram com pontos. Pensa, a gente economiza demais, né? Quando você já tem a passagem aérea e já é um pontapé, né? Porque você fala assim, não, já tem a passagem aérea. Agora é só olhar a hospedagem e o que eu vou gastar lá. E aí tem as outras dicas, né? Pra você gastar menos com hospedagem, com alimentação e tal. E a gente vai falando disso aos poucos. E aí eu fiz a minha viagem dos sonhos. E, né, não posso nem falar o tanto que foi apaixonante, tanto que eu fui doida para voltar de novo. Então é isso, gente. Essa questão de você saber trabalhar os custos da sua viagem vai te oportunizar a fazer a viagem do seu sonho. Qual que é a viagem do seu sonho? Você já parou para pensar nisso? Se você não tinha o caderninho, né, lá na época da adolescência. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela tá até aqui nessa live. Ela falou que quer muito ir em Singapura. E aí eu falei, eu também, né? Porque eu quero ir em todos os lugares, né? Quer conhecer a Ásia. Outras pessoas falam assim, meu sonho é ir na Disney com os meus filhos, né? E realmente é incrível a Disney, né? A gente entra lá, a gente vira criança e a gente esquece da vida, é muito legal. Outro dia um amigo meu falou assim, na verdade um amigo não, um chefe meu, falou assim, que o sonho dele é ir na Islândia. E eu sei que tem pessoas que estão se escutando aqui também que tem sonho de ir na Islândia. E eu também quero muito conhecer a Islândia. Então a gente precisa, gente, alimentar os nossos sonhos. Né? A Singapura, nós vamos chegar em Singapura. Então a gente precisa alimentar os nossos sonhos, mas não naquele sentido utópico. A gente precisa alimentar no sentido seguinte, eu vou conseguir, eu vou fazer um planejamento para que isso aconteça. Não vou deixar essa vida passar com os meus sonhos na gaveta, né, gente? Porque às vezes a gente se anula, né? Guarda o sonho na gaveta e acha que nunca vai conseguir. E a gente consegue, viu? Consegue. Com um bom planejamento, a gente consegue realizar os nossos sonhos. E consegue baixar muito o custo das nossas viagens. Para vocês terem uma ideia, essa viagem que a gente fez para a Itália, a gente ficou quase um mês na Itália. A gente visitou 5 regiões. E aí, depois, quando a gente chegou, eu fiz uma conta. Eu peguei pacotes de turismo para poder comparar com a nossa viagem. Se fosse para a gente comprar pacotes de turismo para poder fazer a mesma viagem. E aí eu cheguei à conclusão que a gente não conseguiria fazer a mesma viagem porque a gente visitou lugares inusitados, né, que normalmente os pacotes não têm, são lugares incríveis. E a nossa viagem ficaria 3 vezes mais cara. Ou seja, pode ser que se a gente não usasse essas estratégias, a gente desistisse da nossa viagem, porque seria um valor muito significativo. Mas a gente conseguiu colocar ela num terço do custo, com estratégias, e foi incrível. A gente não passou aperto, a gente fez um ótimo planejamento e deu tudo certo. Então é isso, gente. Da próxima vez nós vamos falar como turbinar essas milhas, esse acúmulo de milhas. Então hoje a gente viu 3 etapas, né? O cartão, os programas dos bancos para você conhecer, né, o programa do seu banco e os programas das companhias aéreas que você precisa também se cadastrar. Então as tarefas, né, que eu vou deixar aqui para vocês para essa semana. Conferirem o cartão. Vai lá, confere a fatura, confere seu cartão, vê se aquele cartão é o melhor cartão que você... Vou deixar, viu, Valesca? Vê se aquele cartão que você tem é o melhor que você pode ter naquele banco, negocie a anuidade, negocie com o seu banco. Se o seu banco estiver muito amarrado, você pensa em outro banco, às vezes vale a pena, né? Você começa a fazer uma transição para outro banco que vai te dar maiores benefícios. Eu fiz isso esse ano, depois de muitos anos em um outro banco, que estava amarrando muito os cartões para mim. E aí no outro eu consegui. Então a primeira coisa, você vai verificar o seu cartão, vai verificar se você tem pontos lá no cartão e aí você vai se cadastrar nos programas das companhias aéreas. Cadastre em todos, Latam, Smiles, Tudo Azul e TAP. Porque aí você vai começar a receber os e-mails das promoções, você vai começar a entender como que o jogo acontece, entendeu? E aí você vai falar, opa, tá na hora. Não, e aí, gente, é um jogo mesmo que você vai fazer. E aí você vai conseguir realizar seus sonhos. E se vocês quiserem,
a gente vai fazer uma próxima live, às vezes pode ser até na próxima semana, que eu vou dar dicas de como multiplicar esses pontos, né? Você vai gastar ali no seu cartão normalmente o que você já gasta, né? Não estou incentivando ninguém a gastar muito com cartão, mas você vai usar seu cartão bastante, assim tudo. Eu compro na padaria com cartão, porque acumula ponto, né, gente? E aí você vai aprender, eu vou passar para vocês outras dicas que eu uso, que esse ano eu usei demais e eu multipliquei muito os meus pontos. E aí a gente vai falar dessas outras dicas, só de como multiplicar os pontos. E aí depois, quando vocês fizerem a primeira viagem com pontos, vocês vão me marcar, vocês vão tirar uma foto e vão me contar. Combinado? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui. Vocês podem me perguntar, eu tô sempre colocando posts sobre esses assuntos. Eu tenho o intuito aí de fazer várias lives falando de como economizar nas viagens, com as estratégias que eu uso e que eu aprendo e já aprendi e estou aprendendo todos os dias. E eu acho que isso vai ajudar muito vocês. E tô pensando também, quem sabe, montar um grupo do Telegram, se vocês acharem que vale a pena, para mim mandando essas promoções para vocês também. Porque eu tenho acesso a essas promoções, eu vejo todo dia, né? Porque eu participo de muitos grupos de cursos que eu já fiz e tal. E aí eu tenho notícia todo dia, de ponto, de milha, de promoção. E aí eu pensei, às vezes, montar um grupo do Telegram, porque aí vocês vão ver sempre essas promoções. Vai ficar até mais fácil para vocês. E eu vou mandando dicas, eu vou mandando mudanças que tem no setor de viagens, né? Principalmente agora a gente vai ver muitas mudanças em relação à documentação, acessos mesmo, liberação de entrada. Tem muita coisa nova acontecendo. Essa semana atrasada eu fiz um roteiro para uma pessoa de uma viagem para o México e aí eu falei com ela, antes da sua viagem nós vamos revisar tudo, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Pode ser que acrescente mais um documento, alguma nova exigência. Então a gente tem que sempre rever, porque as coisas estão muito aceleradas e o momento está pedindo, né, essas adequações. Ok? E se vocês acharem que vale a pena também o grupo do Telegram, se vocês forem entrar, eu posso montar esse grupo aí nos próximos dias para mim distribuir mais informações para vocês aí com mais frequência. Ok? Então aprendam dos meus erros, aproveitem e aprendam com os meus acertos para que vocês possam realizar a viagem dos sonhos de vocês. E não deixem esses sonhos na gaveta, porque a vida é curta, a vida passa e você vai ficar só vendo aqui nas redes sociais as pessoas realizando os sonhos delas. E você precisa realizar os seus. E pensa essa semana aí para onde você quer ir. Porque você sabendo para onde você quer ir, fica até mais fácil de você saber aonde você vai juntar esses pontos. Ah, é na TAP? Ah, não, é na Smiles? Ah, qual a melhor companhia aérea para me juntar esses pontos? Ok? Que aí você concentra e foca no seu sonho. Viu? Depois vocês comentam comigo qual que é o seu maior sonho de viagem para o qual você está fazendo seu planejamento. Combinado? Gostaram, gente? Espero que sim, espero ter ajudado vocês a viajar mais, planejar mais viagens gastando menos. E que a gente tenha uma semana abençoada. Depois vocês comentem que eu vou deixar salvar a live. Vocês comentam qual foi o maior aprendizado de vocês. Combinado? Um beijo e ótimo restinho de semana para nós.